Se de fato nós queremos ser muito mais que vencedores em todas as coisas, nós precisamos compreender que nós precisamos usar as armas corretas para poder lutar da forma correta. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse devocional de hoje. Ei, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wellington Nascimento, você está no Devocional Diário. Olha só o que nos diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia, glória a Deus. Eu estava pedindo a Deus direção, sabedoria, no que trazer aos nossos corações no devocional de hoje. E eu entendi que eu precisava falar acerca, de saber lutar da forma correta. E vou trazer até alguns exemplos aqui para vocês. Imagine um carro. Tem como você, por exemplo, o pneu do carro furou, tem como você trocar esse pneu, apenas com a sua mão, sem uma chave, sem uma ferramenta, sem um macaco, sem nada? Bem difícil, Você não vai ter força na sua mão para poder levantar o carro, suspender o carro, e outro para poder tirar os parafusos do carro para colocar o outro, Para quem trabalha, quem faz aí, quem está na cozinha diariamente, É possível cozinhar sem uma panela, Talvez, pode ser que tenha como, usa alguma outra chapa, usa alguma outra coisa, Mas vai ser muito mais dificultoso, vai ser muito mais difícil, Não estou falando que nenhuma dessas situações é impossível, tá? O impossível, ele só é impossível porque ninguém foi lá e fez, Quando alguém vai lá e faz, se torna possível, Então, não estou falando que é impossível isso acontecer, mas é muito mais dificultoso. Se você, por exemplo, no carro, se o carro furou o pneu, se você tem ali as ferramentas necessárias, o macaco para poder suspender o carro, fazer a retirada ali da roda e tudo mais, você que da cozinha, do lar, que cozinha e tudo mais, tiver a panela certinha ali para poder fazer o alimento, cozinhar o alimento, as panelas certinhas e tudo mais, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, Então o que eu quero dizer para você através dessa analogia, através dessa pequena introdução, é que muitas vezes nós queremos lutar sem as armas necessárias. Nós queremos lutar com a força do nosso próprio braço, sendo que muitas coisas não é a força do nosso braço que vai resolver, não é a nossa expertise que vai resolver, Muitas coisas são espirituais e nós precisamos entender isso e lutar com as armas espirituais que Deus nos dá. Claro que tem muitas coisas que nós podemos resolver, Aí entra a sabedoria, Por exemplo, tem algo me incomodando, Por exemplo, se eu acordo de manhã e vejo a cama desarrumada, um exemplo, E aquilo lá me incomoda. Eu vou orar para que aquilo se resolva? Fala, não, eu vou orar, vou entrar numa campanha, vou fazer um jejum para que a cama se arrume e se resolve. Não, É algo que está no meu controle, é algo que está na minha... eu posso fazer isso, Por exemplo, eu estou deitado, a luz está acesa e aquilo está me incomodando. Eu vou orar para que um anjo venha e apague a luz? Não, eu tenho a capacidade de me levantar da minha cama e ir lá e apagar a luz, Então são coisas que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, a gente vai lá e faz. Mas tem muita coisa que nós não podemos fazer, que não está na nossa alçada, que nós não podemos resolver, Então aí entra usar as armas necessárias, as armas corretas para lutar e vencer da melhor maneira possível, Como eu trouxe para você alguns exemplos, para vocês alguns exemplos no decorrer desses devocionais. Quem acompanha os devocionais aí sabe, que teve uma época da minha vida que eu estava passando por uma luta extrema, Uma luta muito, muito grande, E essa luta era a mesma sempre era a mesma luta, sempre era a mesma provação na minha família, E sempre era a mesma coisa, Vira e mexe acontecia a mesma situação. Só que
o que eu entendi? Que eu precisava lutar com as armas espirituais, que aquilo não era carnal, que não tinha como eu resolver. Eu falasse, eu vou lá e vou resolver isso com as minhas próprias mãos, né? Não tinha como. Eu não conseguiria resolver. Então, eu precisava o quê? Acalmar o meu coração, né? E descansar o meu coração em Deus. Quando a gente entende, né, que a gente precisa estar em uma comunhão com Deus, nós estamos em uma comunhão, um relacionamento com Deus, tudo se torna muito mais fácil, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu estava passando por aquela luta, aquela provação, era praticamente umas 2, 3 vezes na semana, né? Uma guerra muito grande, né? Uma luta muito grande que a gente passava. Então, a mesma luta que eu passava quando eu estava em um relacionamento com Deus, a luta era a mesma, tá? Mas a estrutura que eu estava era totalmente diferente, né? Para quem não sabe, né, meu irmão, ele nos dava muito trabalho, muito trabalho. Hoje, graças a Deus, estou na presença do Senhor, para a honra e a glória de Deus, servindo ao Deus Todo-Poderoso, fazendo a vontade do Pai, né? Mas antes disso, ele dava muito trabalho, ele bebia demais, usava drogas e juntava as duas coisas, e era uma confusão, né? No mínimo 2, 3 vezes na semana dava essa confusão lá em casa, né? Na casa dos meus pais, onde eu morava. Então, o que acontecia? Aquela luta era uma luta espiritual. Eu não conseguia resolver com as forças do meu próprio braço. Sendo que, presta bem atenção, quando eu estava bem, né, em oração, em uma comunhão com Deus, a mesma luta eu passava por ela muito mais tranquilo, muito mais fácil. Eu sofria muito menos, né? Então, claro que a luta, ela traz ali um desgaste, né? A luta, a provação, ela traz um desgaste, né, para nossas vidas, para os nossos corações, mas quando eu estava com Deus, em um relacionamento com Deus, era muito mais fácil. Eu tinha uma paz interior imensa dentro do meu coração, né? E a mesma luta, a mesma provação não mudava absolutamente nada, era a mesma coisa, né? Por quê? Porque eu comecei a lutar com as armas corretas, com as armas certas. Só que o que está acontecendo muitas vezes nos dias de hoje é que nós queremos lutar com as nossas próprias forças, com as armas erradas, como eu falei no início do vídeo, né? Não tem como, ou é quase impossível você tirar uma roda de um carro com a mão, né? Ou você querer cozinhar sem panela, né? Então, são coisas assim que se tornam muito mais difíceis, muito mais complicadas, né? Porque você não está usando a arma necessária, você não está usando as ferramentas necessárias. Mas, Wellington, qual ferramenta que eu vou usar para tal situação? Wellington, eu estou passando por isso, por aquilo, qual ferramenta que eu posso usar? Qual arma que eu posso usar? Meu irmão, minha irmã, pede direção a Deus, né? Pede direção a Deus, medita na palavra do Senhor, né? Busque um relacionamento com Deus, que Deus ele vai te mostrando as armas necessárias que você vai precisar. Deus vai te mostrando e te capacitando, te dando as ferramentas necessárias para você fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível e com menos desgaste possível. Aleluias! Isso é possível sim, através de um relacionamento, através de uma comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Então lute de forma inteligente, lute de forma sábia na presença do Senhor. Peça a Ele sabedoria, que Ele dá sabedoria àquele que pede. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, Pai. A minha humilde oração neste momento é que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, ó Pai amado, a lutar da melhor maneira possível, Senhor. Meu Deus querido, meu Pai amado, a confiar mais no Senhor e não nas forças dos nossos próprios braços. Depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, diariamente e constantemente, Senhor dos Exércitos. Pai, eu abençoo essa vida que está me ouvindo neste momento, não no meu nome, mas no nome do Teu Filho precioso, em Teu nome, Jesus Cristo, Rei da Glória. Que assim seja. Amém. E graças a Ti, Senhor.